Vamos para mais um vídeo biológico, né, não, professor? Exatamente. E antes de começar, deixa o like aqui e compartilha com os colegas e vamos estudar. Pessoal, hoje a gente vai tratar aqui na nossa aula sobre as relações ecológicas. Exatamente. O que é isso? Relação, né? Vamos começar pelo ponto, né? De vez em quando você vira pra mim e fala que a nossa relação não tá boa, não é, amor? Precisamos ter uma conversa sobre a nossa relação. Então, relação, pessoal, que tá aí do outro lado, relação é uma convivência entre seres vivos, não é verdade? Uma interação entre os seres vivos. E no meio ambiente, os seres vivos se comunicam, se interagem e dividem situações o tempo todo. E agora, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre os seres vivos. Algumas que são boas, né, amor, como a gente, e algumas que são péssimas, não é verdade? Olha só, pessoal, a gente vai classificar as relações ecológicas em relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. As relações intraespecíficas são aquelas relações que acontecem com indivíduos que são da mesma espécie. Isso mesmo. E as relações interespecíficas são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Exatamente. E as relações, elas ainda podem ser classificadas como harmônicas e desarmônicas, né? Relações harmônicas são aquelas relações em que os dois seres são beneficiados, não é verdade? Ou apenas um e não prejudica o outro, exatamente, não é verdade? Então, relação harmônica é quando existe vantagem para um ser vivo e não existe desvantagem para o outro, podendo o outro ter vantagem ou não. Agora, existem as relações que a gente chama de desarmônicas. Exemplo de relação desarmônica, né, professora? Um leão que pega um veado numa floresta é extremamente desarmônico. Não é verdade? Uma relação desarmônica que a gente sempre vê na TV, o cachorro e o gato, não é verdade? Sim. Eles não têm uma relação muito boa. Então vamos começar falando aí, professor, das relações harmônicas. Exatamente. Tá? Nós temos um exemplo de relação harmônicas que são as colônias. As colônias é um tipo de relação intraespecífica, harmônica, e elas podem ser ainda classificadas como isomorfas ou heteromorfas. Isso. Olha só, a relação isomorfa é quando os indivíduos apresentam morfologia, formas e fisiologicamente tudo igualzinho. Outra coisa, nas colônias, os indivíduos eles vivem unidos fisicamente, tá? Já numa relação heteromorfa, os indivíduos eles apresentam fisiologia e morfologia que apresenta algumas diferenças, como por exemplo uma caravela, tá? A caravela ela apresenta estruturas que são responsáveis pelo nado, outra estrutura que vai ser responsável pela defesa, pela flutuação. Então, cuidado, pessoal, no Enem, geralmente eles colocam esses dois termos, isomorfas e heteromorfas. Ok? Nós somos quase uma colônia aqui, amor, mas na verdade eu acredito que nós somos uma sociedade, né? A sociedade é um tipo de relação onde seres da mesma espécie, né, ou seja, seres intraespecíficos dentro de uma espécie, eles dividem algumas funções. Dividem algumas funções para obter um resultado bom para o grupo todo. O exemplo melhor que nós temos são as Apis mellifera, a abelha, não é verdade? A abelha europeia, Apis mellifera. As abelhas, geralmente, elas dividem de maneira muito organizada as tarefas dentro da colmeia, não é verdade? Por exemplo, a abelha rainha. O pessoal pensa que a abelha rainha tem vida fácil. Não, a abelha rainha é uma abelha que se reproduz o tempo todo, é uma abelha maior, uma abelha fragilizada, que inclusive tem que ter uma alimentação especial para poder desempenhar essa função de ficar reproduzindo o tempo todo. Aí nós temos os zangões, que têm a função reprodutora masculina, certo? Mas que não exercem atividades produtivas de mel na colmeia, e nós temos as operárias, que são as fêmeas, e que desenvolvem uma atividade, né, de produção de mel, de captura, tem uma alimentação muito saudável e tem uma alimentação um pouco diversificada da rainha. Ela pode comer qualquer coisa, a rainha não. Então por que isso? A sociedade é um tipo de comunidade, é um tipo de relação
onde os seres distribuem tarefas para viver bem. Ok. E as abelhas vivem bem, os cupins vivem bem, as formigas vivem bem. Nós deveríamos viver em sociedade muito bem. Mas a gente tem uns probleminhas, né, pessoal? E a gente acaba atrapalhando muito o nosso desenvolvimento em sociedade. Olha aqui um exemplo das abelhas, né? Para vocês conhecerem. Quem não conhece, se a imagem não estiver muito boa, vai no Google rapidão aí e pesquisa como é uma abelha rainha para vocês verem que ela é realmente um pouquinho diferente das outras abelhas. Certo? Vamos lá. Inquilinismo. Inquilino, né? O inquilino é aquele que mora, né? Que abriga. Só que nesse caso a gente tem uma relação harmônica, tá? E ela é interespecífica, tá? Entre indivíduos de espécies diferentes. Vocês já estão ligados nisso, Já né? estão. Olha Certeza. só, pessoal. A gente tem aqui o caso das bromélias, das orquídeas, que vivem no topo das árvores para conseguir maior luminosidade, professor Juliano. Mas só que essas plantas não prejudicam ali a casa, o ambiente, a árvore que ela está morando. Não prejudica. Não prejudicam. Então, por isso que a gente chama de relação harmônica. Isso, harmônica. Porque não está vive bem. causando nenhum dano ao ambiente em que essas plantas estão habitando. A gente tem também aqui o caso aí das anêmonas, que é a casa dos peixes palhaços. Quem nunca assistiu, vai lá, Procurando Nemo. O Nemo vive numa Essa anêmona. relação realmente acontece, tá, gente? E é uma relação harmônica, interespecífica. Nemo, qual é o nome da sua casa? Anemonema, que ele fala no filme, né? Anemonema, anêmona. Vamos lá. Comensalismo. Comensalismo vem do latim comer junto. Você pegar o dicionário agora e olhar a palavra comensalismo, vai estar escrito assim: aqueles que comem juntos. O melhor exemplo que nós temos é o tubarão e a rêmora, certo? Que tem uma relação de comensalismo muito interessante. O tubarão é um peixe muito grande, e o tubarão, quando ele vai comer, imagina um monstro grandão comendo, ele desperdiça um monte de comida, ele vai esbagaçando e vai jogando comida para todo lado. Tem um peixe, certo, chamado peixe piloto ou rêmora, que anda atrás do tubarão e fala... Então, fixo nada. Ou fixo, certo? Como está aqui na imagem. Esse peixe fala assim: olha, eu vou comer os restos do tubarão. Para o tubarão é indiferente, porque é resto. Ele não iria querer comer aquilo. Mas para o peixe piloto ou rêmora é muito importante. São restos de alimento muito valiosos. E aí o pessoal pergunta: mas o tubarão não vai comer o peixe piloto? Não, porque o peixe piloto é pequeno e ele está dispensando coisa pequena, ele vai gastar a sua energia comendo alguma coisa que não vale a pena. Então, esse é o comensalismo. Eles comem juntos. Próxima, mutualismo. Pessoal, mutualismo é uma troca em que ambos são beneficiados. E é uma relação harmônica, interespecífica, e ela pode acontecer, professor, de forma obrigatória ou não. Exato. Vamos pegar como exemplo aqui, que a gente já falou em outras aulas nossas sobre os líquens. Os líquens é uma relação de mutualismo entre dois organismos, que são hifas de fungos mais algas, que podem ser até cianobactérias. Pode. Elas ficam unidas ali e o fungo fornece para a alga água e sais minerais, e a alga que faz fotossíntese fornece para o fungo o alimento, a matéria orgânica. Então, um depende totalmente do outro para sobreviver, e se eles se separarem ali, eles vão deixar de existir. Por isso que é mutualismo obrigatório, galera. E o mutualismo que não é obrigatório, que no seu livro pode estar escrito aí protocooperação, anota o nome protocooperação aí, ou agora também pode ser chamado de mutualismo não obrigatório, é quando um ser ajuda o outro, mas eles conseguem viver sem essa ajuda. Vou dar um exemplo para vocês do jacaré. Olha aqui o jacarezão aqui, na verdade esse aqui é um crocodilo, né? Olha só o exemplo do crocodilo, mas acontece também no jacaré. O crocodilo, ele tem os dentes longe um do outro, certo? E o crocodilo, quando ele come, por exemplo, um cervo ou um búfalo que entrou dentro da água,
enche de carne nos dentes dele, fica cheio de carne. E não tem jeito do crocodilo passar fio dental, tem? Não ali tem. Vai juntar alguns e aí vai juntar a bactéria, vai apodrecer. Agora imagine um crocodilo com dor de dente. Não dá, né, pessoal? Ele não vai comer nada. Então o que acontece no mutualismo não obrigatório ou proto-cooperação? O crocodilo abre a boca, um passarinho chamado de peixe palito pousa dentro, pássaro palito, pousa dentro da boca do jacaré e começa a comer, a bicar todo esse resto de carne. Aí o pessoal fala, mas o crocodilo ou o jacaré vai comer o passarinho. Não, ele não vai. Porque ele sabe, ele precisa da ajuda do passarinho. E o passarinho vai achar muito bom, porque o passarinho não precisa de caçar. Então esse passarinho vive junto do crocodilo, vive junto do jacaré o tempo todo, comendo os restos que ficam na boca do crocodilo, do jacaré. Essa é uma imagem clássica, né? Existem outros exemplos também, que vocês podem pesquisar aí, mas esse exemplo do crocodilo e do pássaro palito é o que geralmente despenca no Enem. Isso. Eita, pronto. Vamos lá, agora a gente vai falar de relações desarmônicas, em que um dos associados ali, ele vai sair prejudicado na relação. Vamos falar primeiro da predação. A galera do terceiro ano aí já estudou as dinâmicas das populações e viu que a predação é uma relação ecológica muito importante. Por quê? Porque se diminui a quantidade de predadores, a quantidade de presas aumenta e vai faltar alimento para as presas. Sim. Isso seria muito mais drástico do que a própria relação de predação. Isso. Então a gente tem aqui na relação de predação sempre o predador e a presa, aquele que vai sair prejudicado. Exatamente. E aí nós temos uma outra relação, que é o parasitismo. O parasitismo é uma relação que acontece entre indivíduos de espécies distintas, de espécies diferentes, e geralmente um indivíduo tende a usar o outro indivíduo, fazendo assim, causando assim problemas àquele indivíduo hospedeiro. O parasitismo é o maior exemplo das doenças causadas em humanos, em animais e em plantas, não é verdade? Por exemplo, o coronavírus agora, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele é um vírus que vive no meu corpo e usa da energia do meu corpo para poder sobreviver. Lembrando que a gente tem aí os exemplos de ectoparasitismo, que é o caso aqui dos piolhos, carrapatos. E o endoparasitismo, que é o caso do próprio coronavírus, né? Então existem dois tipos de parasita. Por exemplo, o piolho. Eu não tenho piolho, até porque eu não tenho cabelo. O piolho, ele é um ectoparasita, porque ele está do lado de fora, certo, do meu corpo. Mas ele me atrapalha e ele pode até me matar, né? Existem em os países da África subsaariana, que pessoas morrem de ataques de piolho, do tanto de piolho e carrapato que tem, pulgas, né? Sarnas. Então são ectoparasitas. Os endoparasitas são aqueles que vivem dentro do corpo. Que inclui os vermes, que pode ser os nemateumintos, os plateumintos, pode serem os ascomídeos de uma forma geral, os vírus, as bactérias, protozoários, fungos. Fungos podem ser endo e ecto ao mesmo tempo, tem fungo que fica do lado de fora. Então são todos esses, geralmente causam doenças, tá bom, pessoal? Geralmente causam doenças. E agora a gente vai falar do amensalismo. O amensalismo é uma relação em que um indivíduo ele inibe ou prejudica a reprodução de outra espécie. Né? Olha só, a gente tem aqui uma placa onde nela foi desenvolvida uma cultura de bactérias, só que sob essa cultura desenvolveu fungos. Isso. E os fungos começaram a produzir substâncias que impediram a reprodução das bactérias. Foi assim que foi descoberto o quê, professor? Os antibióticos. Exatamente. Então, gente, essa relação é chamada de amensalismo e ela é interespecífica desarmônica. Pessoal, vocês perceberam aí que os seres estão se relacionando, mas os seres também podem encontrar algumas estratégias para sobrevivência. Para sobrevivência no ambiente. Pode. Lembrando sobre o amensalismo, que dentro da biotecnologia e da engenharia genética, o amensalismo é vastamente utilizado.
Por quê? Porque uma forma de vida, se ela prejudica outra, eu posso usar esse DNA, né, que faz com que prejudique alguma outra coisa, essa característica, e inserir num outro organismo. E o que é muito bom, na agricultura, e eu vou falar mais adiante, lá na frente, umas aulas de biotecnologia que a gente vai ter aqui no canal, sobre o uso do amensalismo dentro da engenharia genética, que é extremamente importante. Que legal, galera. Aí, outro exemplo aqui são os mecanismos de sobrevivência no ambiente. Olha só, as presas, elas precisam se esconder, precisam estar ali ou camufladas, né? Pra quê? Para poder se disfarçar ali, para poder não serem vistas pelos predadores. Exatamente. A camuflagem é um mecanismo pelo qual o indivíduo, o ser vivo, usa de atributos no seu corpo para se esconder de predadores ou até mesmo para chamar a atenção, algumas vezes, das fêmeas. Vou dar um exemplo aqui. O periquito. O periquito é verde, certo? E o periquito é verde com algumas manchinhas amarelas. E onde geralmente que a gente mais encontra periquito, pelo menos aqui na nossa região? Nos pés de manga, onde as folhas também são verdes e quando tem a manga ela é amarela. Então o gavião, que adora comer o periquito, ele não vai achar o periquito, certo? Por quê? Porque o periquito verdinho, no meio das folhas verdes, no meio das mangas, ele vai ficar camuflado. Não é à toa que a gente chama aquela roupa verde do exército de roupa camuflada, não é verdade? E esses processos de camuflagem, eles não aconteceram da noite para o dia, não. É um processo adaptativo. Isso. E Darwin explica. Darwin explica e a gente vai explicar, Exatamente. né? Copiando as ideias de Darwin daqui uns dias aqui no nosso canal, certo? Então, vamos, olha só uns exemplos aí. Pessoal, além de se camuflar, as espécies elas também podem imitar outras. Pode. Nesse caso a gente chama de mimetismo. Quando, por exemplo, a gente vê aí a aparência dos olhos de uma coruja nas asas de uma borboleta. Tá imitando, né? De certa forma, tá imitando para quê? Para afastar os predadores. Exatamente. E aí? Aí, olha só, isso é uma forma, é uma estratégia de defesa desses indivíduos que eles foram adquirindo com o passar dos anos aí do processo adaptativo. A minha avó falava que era remedar. Remedar, já ouviu essa né? palavra? Remedar? Pois é, aqui em Goiás a gente usa muito a palavra remedar. Um abraço pra minha avó Lia, lá longeão. Então, olha só, pessoal. O mimetismo é muito comum. É quando um ser vivo, já eu disse, imita outro ser vivo com o intuito de se dar bem. O melhor exemplo que nós temos é da cobra coral. Isso. A cobra coral tem muito veneno. Mas aí existe uma coleguinha que fala, opa, eu vou imitar aquela cobra ali para as pessoas ficarem com medo de mim. E a gente chama de cobra coral falsa. Aí como eu não vou arriscar e não vou pôr a mão em qualquer uma, eu prefiro dar a volta. Na verdade, todo mundo prefere. Porque a gente sabe que o veneno da cobra coral é muito agressivo. Certo? Isso é uma característica extremamente importante na natureza. Pessoal, então é isso a nossa videoaula de hoje, tá? Nós vamos encerrar aqui. E eu quero que vocês continuem compartilhando as nossas aulas, assistindo, dando os likes. Siga a gente no Facebook. Exatamente, nas curiosidades do Biologicando. Exatamente. E até mais. Tchau, tchau. Um abraço, moçada.